Hello, jovens! Profa Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês. E vamos continuar aí com o nosso conteúdo de eletromagnetismo. Já estamos na nossa aula de número 43. Olha só, pessoal, quanto nós vimos tudo até aqui, né? Eletrostática, eletricidade, magnetismo, eletromagnetismo, certo? Nós vimos que o movimento alinhado das cargas elétricas no condutor gera corrente elétrica. Foi descoberto também que a corrente elétrica que passa através de um condutor gera campo magnético, certo? Nós vimos também que campo magnético variável perto de um condutor induz uma corrente elétrica. E nós vimos também que quando você acelera cargas elétricas dentro de campos magnéticos, a gente tem essa interação magnética que é chamada de força magnética, certo? Você tem ali o campo gerado pela corrente que vai interagir com o campo magnético ao qual essa carga é submetido. Nós vimos também a produção de força eletromotriz, certo? Que seria o quê? Aquela separação que a força faz das cargas para as extremidades da nossa barra, por exemplo. E hoje a gente vai continuar vendo essa parte aí de eletromagnetismo, falando um pouco de Faraday e vamos continuar falando aí de alguns físicos que foram importantes para o eletromagnetismo. Então se liga lá, olha só. Na nossa aula de hoje, olha o efeito, vamos falar de Lenz, pessoal. Então vamos falar da lei de Lenz, certo? Faraday, quando ele descobriu que a corrente induzida no condutor tinha sentido variável, ele não sabia mostrar como, mas nós vimos que campo magnético variável, certo? Perto de um condutor, ele vai gerar uma corrente induzida nesse condutor, ou seja, ele vai forçar com que essas cargas elas adquiram um certo movimento orientado dentro desse condutor, induzindo assim uma corrente elétrica. Aí vê esse rapaz aqui, o Lenz, e ele conseguiu demonstrar que sentido ia assumir essa corrente induzida dependendo desse fluxo de campo magnético. Porque o campo magnético nós sabemos que ele é de polo, certo? Tem o polo norte e o polo sul, ok? Nós sabemos também que o campo ele pode se aproximar ou ele pode se afastar do condutor. Então, dependendo dessas condições, a gente vai ver o que acontece, certo? Nós vimos lá na Espira a questão do campo, né, pessoal? O campo saindo e o campo entrando e a gente vai aprofundar, tá certo? Então, falando aqui, iniciando, jovem, um pouco de história para nós aqui, olha só, apesar de identificar que a corrente induzida varia de sentido, Faraday não conseguiu determinar como ocorria essa variação, que foi o que eu comentei com vocês, certo? Então, em 1833, o físico russo Heinrich Lenz, certo? Propôs uma regra para a definição do sentido da corrente induzida. Então, uma das contribuições de Lenz foi propor o quê? Esse sentido da corrente induzida. Então, ele conseguiu explicar que sentido seria de acordo, certo, com a situação, belezinha? Nós vamos ver isso a partir de agora, fechou? Então, pessoal, olha só. O Lenz, após completar o ensino secundário em 1820, estudou Química e Física na Universidade de Tartu e viajou com Otto von, olha que nome lindo aqui, Kotzebue, eu acho que é assim que se pronuncia. Eu vou chamar de Otto, tá? Para o mais próximo, né, gente? Na sua terceira expedição à volta ao mundo, entre 1823 e 1826. Então, né, esse pessoal nessa época aí, tudo mais, né, que tinha mais condições de estudar e tudo, e viajar o mundo, então eles pegavam essas condições aí para adquirir mais conhecimento, né, ou eles colavam em alguém que tinha esse conhecimento, essas condições aí para poder apadrinhar, tá certo? Então o Lenz, ele concluiu lá o ensino secundário, ele foi para a universidade, ele estudou química, estudou física e colou também nos caras aí que mais sabiam, né, pessoal, para poder viajar o mundo afora e fazer as suas observações aí, investigações e teorias, tá certo? E leis também, né? Porque a partir do momento que você pega uma teoria e você consegue comprovar que foi o que ele fez, passa a ser uma lei. Então, Lenz, ele partiu de uma teoria, experimentalmente, ele conseguiu comprovar aquela teoria, a parte teórica, então se tornou uma lei. Belezinha? Fechado? Então, pessoal, continuando aqui, ó, durante lá as suas viagens, Lenz estudou as condições
climatéricas e as propriedades físicas da água do mar. Então, as condições de clima da matéria, né? Ele estudou aí e começou a investigar de que forma isso influenciava nos fenômenos que ele estava investigando, certo? Ele ganhou fama por ter formulado a lei de Lenz lá em 1833, ok? Além da lei nomeada em sua honra, que é a lei de Lenz, ele também formulou a lei de Joule, pessoal, em 1842, certo? Ele também formulou essa lei aí, belezinha? Então aqui, olha só, lei de Lenz. Vocês estão vendo umas setinhas? Eu acho que aqui vocês vão lembrar, né, pessoal, dessa espira quadrada aqui, certo? A gente não estava estudando em aulas passadas a questão da força, da questão do campo entrando, do campo saindo, da regra da mão direita para ver o sentido da força, certo? Então aqui a gente também vai utilizar para poder ver aí o sentido dessa corrente induzida, belezinha? Ok? Ele pesquisou o que mais, pessoal? Ele pesquisou uma série de coisas, tá? Ele também pesquisou condutividade de vários materiais sujeitos aí à corrente elétrica, ok? E o efeito da temperatura sobre a condutividade. Será que o material, dependendo da temperatura, a condutividade, ou seja, o poder dele de levar e trazer, vamos colocar assim, ou de conduzir essa energia muda, pessoal? Então ele começou a investigar isso daí, beleza? Então o material submetido a determinadas condições de temperatura, como ele consegue conduzir essa corrente elétrica, né? Porque lembrando que quando você trabalha com temperatura, a matéria, quando ela recebe calor, ela tem o grau de agitação das moléculas modificado, né? Ou seja, a temperatura é modificada, ok? E lembrando que o que se desloca dentro do nosso condutor são portadores de cargas elétricas, que são os elétrons. Então, quando você mexe com essas moléculas, você vai ter aí determinadas modificações por causa da temperatura. Então, ele passou a estudar isso daí, belezinha? Ele também, pessoal, olha só, foi professor de física na Academia de Ciências de São Petersburgo, certo? Em 1836 aí. E em agosto de 1864 foi para a Itália por razões médicas e ele veio a falecer em 10 de fevereiro de 1865 em Roma, certo? Belezinha? E aí ao longo da vida dele deixou várias contribuições para aí, o eletromagnetismo e para a física também, ok? Bom, vamos falar da lei de Lenz. Faraday fez o quê? Ele conseguiu provar que há uma corrente induzida no condutor devido à variação do campo magnético. Mas, ok, foi percebido que essa corrente ela tinha uma variação de sentido conforme a variação desse campo magnético. Veio Lenz e fez essa investigação e conseguiu provar, ou seja, ele conseguiu mostrar o sentido que essa corrente induzida iria assumir, belezinha? Então, vamos lá, olha só, tá aqui, vamos ver aqui, ó, lei de Lenz, que fala o seguinte, pessoal, olha só, se liga aqui, a relação entre o sentido da corrente elétrica induzida em um circuito fechado e o campo magnético variável que a induziu foi estabelecida por quem? Pelo físico aí russo Lenz, certo? Russo-estoniano, né? Tem essas denominações aí. Ele observou que a corrente elétrica induzida produzia efeitos opostos às suas causas, tá certo? Então a corrente ela pode ser induzida através de campo magnético. Se você pegar um ímã e ficar colocando e tirando de uma espira, você vai induzir uma corrente, certo? Ou seja, ele começou a perceber o seguinte, que essa corrente ia se opor àquilo que estava produzindo ela. Então, quando tu tem um campo magnético variável, tu pode fazer o quê? Aproximação, afastamento. Aproximação, afastamento. Aí ele começou a investigar isso daí e ele viu que esse sentido ia depender justamente dessa aproximação e desse afastamento do campo magnético, fechado? Então, nós vamos passar a ver agora como ele fez esse pensamento e também com desenhos para a gente entender. Bom, quando a gente fala de espira, espira parece um bambolê, né? É algo arredondado, certo? Então, tu vai lembrar de relógio. A gente até trabalhou aí em aulas anteriores. A gente tem quantos sentidos? Ah, professora, se é um círculo, vai ser horário e anti-horário, não é isso? Aí é o que a gente vai estabelecer. Então, ele vai ter um sentido horário
com uma determinada condição e um sentido anti-horário com outra determinada condição. Vamos ver quais são os? Olha só. Pessoal, aqui nós temos um desenhozinho, vou colocar para vocês daqui a pouco, mas antes vamos ler aqui, ó. Mais especificamente, Lenz estabeleceu que o sentido da corrente elétrica induzida, olha só, se liga, pessoal, é tal que o campo magnético criado por ela opõe-se o quê? A variação do campo magnético que a produziu, belezinha? Então, o que vai acontecer? Ó, lembra, quando um condutor é percorrido por corrente elétrica, meu jovem, o que acontece? Professora, quando o condutor é percorrido por corrente, ele vai produzir um campo magnético. Aí tu vai ter o quê? Tu vai ter o seguinte, tu pega um campo magnético variável, chega perto do condutor, certo? Fica lá variando esse campo. Aí tu vai induzir corrente elétrica nesse condutor. Aí, como tu tá induzindo corrente elétrica, tu vai ter o que estabelecido, pessoal? Campo magnético no condutor por causa da corrente que foi induzida, certo? Então, o que vai acontecer? O campo que tu tá aproximando, tu aproxima ou o polo norte ou o polo sul, não é isso? Então, imagine aqui, ó. Polo norte, desse lado, polo sul. Aí tu fica aproximando e retirando. O que vai acontecer? Tu aproximou, tá aqui o nosso condutor, ó. Imagine que aqui é uma espira quadrada. Tu vai ficar o quê? Aproximando. Quando tu aproxima e afasta, tu vai induzir a corrente em torno dele, certo? Tu induziu a corrente aqui em torno dele, o que vai acontecer? Ela vai variar de sentido porque tu tá variando o teu campo. Então tá aqui, ó, certo? O ímã, eu vou botar o polo norte aqui e eu vou ficar aproximando, afastando. Quando eu faço isso, pessoal, eu estou induzindo a corrente. Aí o que vai acontecer nessa indução aqui, ó? Ok, aproximei, a corrente vai no sentido, afastei, ela vai no outro, aproximei, vai no sentido, afastei, ela vai no outro. Quando eu consigo induzir a corrente, essa corrente gera o que aqui em volta? Campo magnético. O campo não tem aqui as duas extremidades, o polo norte e o polo sul, aqui também vai ter, pessoal, o polo norte e o polo sul. E esse campo aqui que vai ser criado, ele vai na polaridade oposta do que eu estou me aproximando. Então, olha só, vou colocar para vocês aqui, deixa eu segurar aqui, né? Ó, vou colocar o desenho para vocês aqui, ó. Deixa eu colocar. Ó, surgindo o desenho ali. Vamos ver o que está acontecendo nesse primeiro desenho aqui, meu jovem, ó. A gente pegou o ímã em formato de barra. E o que está acontecendo? Tu está aproximando o polo norte da espira, certo? Com esse movimento, tu vai induzir uma corrente elétrica aí, certo? Essa corrente elétrica, tu pode ver o sentido dela aqui, ó. Você pode ver. Então, na situação A e na situação B, ó, o que está acontecendo aqui, ó. Tu está aproximando, certo? Tu tem o sentido da corrente aí, ok? O que está acontecendo, pessoal? Quando tu aproxima, tá vendo essas setinhas? A gente tem um fluxo de campo aqui que está passando aqui através, certo? Então aqui, ó, tu está aproximando o polo norte. Tu vai induzir a corrente nesse sentido aqui. Daqui a pouco eu coloco assim, mais achatado, né? Vamos colocar em pé para vocês verem esse sentido. Então o que vai acontecer? Tu aproximou o norte, certo? Da tua espira. Ele vai produzir corrente. Dessa corrente vai vir um campo que vai ser feito aí, tá certo? Então aqui, ó, a gente tem situações, ó. Tu aproxima o polo norte, tu afasta o polo sul, tá vendo aqui, ó? Quando você aproxima o norte, ó o sentido da corrente. Quando você afasta o sul, o efeito é o mesmo. Agora aqui, ó, nessa terceira figura aqui, quando você afasta o polo norte, é o mesmo efeito que quando você aproxima o sul, certo? Então, ó, quando tu aproxima o norte, tu afasta o sul, o efeito é o mesmo. Quando você afasta o norte e aproxima o sul, o efeito também da corrente é o mesmo, certo? Então, nós temos duas no sentido e duas aqui no outro sentido. É só tu fazer o contrário, aproximou um polo, afastou o outro, é o mesmo efeito, tá certo, pessoal? Então aqui ele conseguiu ver, tá? Que ele gerou essa corrente induzida e ele conseguiu perceber, através do lado dos equipamentos dele, o sentido, belezinha? O sentido dessa corrente aí, tá? Então aqui, pessoal, ó, a gente vai ver sentidos anti-horários e a gente vai ver sentidos o quê? Horários aí, tá? Na verdade, tu tem um sentido que é horário, outro sentido que é anti-horário. Tu tem dois, ok? Mas aqui tu tem 4 possibilidades. 2 possibilidades geram um sentido
e duas possibilidades geram outro sentido, beleza? Então aqui, como a gente está vendo, ó, ela vai daqui para cá, certo? Então ela vai fazer isso daí. Pelo desenho, a gente vai ver que seria um sentido anti-horário. E aqui, olha só, pelo desenho, pessoal, o que vai acontecer aqui, ó? Seria um sentido horário, tá certo? Então a gente vai ver isso com mais profundidade, tá bom? Então aproximou um polo, afastou o outro. Afastou um, aproximou o outro, aí você vai ter o mesmo efeito. Então, pessoal, a gente pode enunciar essa lei da seguinte forma, com essas letras bonitas aqui, que fala assim: a corrente induzida, certo, surge em um sentido tal que produz um fluxo magnético induzido em oposição ao quê? Ao que deu origem, pessoal, ó. Então aqui ele vai induzir em um sentido tal que ele vai se opor ao que deu o quê? Origem, tá certo? Belezinha? Então, olha só, vou colocar aqui a partir de agora para vocês verem melhor. Olha aí, ó, o desenho, fica mais fácil a gente ver aqui. Então, segundo a lei de Lenz, o que vai acontecer aí? O sentido da corrente é oposto ao da variação do quê? Do campo magnético. Lembra que eu falei para vocês? Vai produzir o quê? Algo oposto ao que está dando origem a ele, tá certo? Então vamos entender de que forma isso ocorre aqui. Então o sentido da corrente aí vai ser oposto ao campo magnético que lhe deu origem, tá certo? Havendo diminuição do fluxo magnético, a corrente gerada aí gerará um campo magnético, como eu falei para vocês aqui, de mesmo sentido, pessoal, do fluxo magnético da fonte, certo? Porque como vai aqui, ele vai se opor, o que aconteceu? A corrente, ela vai se opor ao sentido do que criou. Agora, o campo magnético que é gerado por ela, vai o quê? Vai ficar em concordância com o campo que foi gerado o quê? Pela fonte. Então aqui, olha só, como é que a gente pode ver nessa figura bem aqui, ó. Tu tem o ímã em formato de barra, tu tá aqui, ó, tá vendo a velocidadezinha aqui? É muito importante. O que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo aquele segundo caso lá, a segunda dupla da figurinha. Tu tá afastando o polo norte. Na primeira figura a gente aproximou o norte e afastou o sul. Na terceira figura a gente afastou o norte e aproximou o sul. Aqui, olha só o que eu estou fazendo. O polo norte está virado para a espira, mas você está afastando, certo? Então, pelas linhas, pessoal, o que vai acontecer? As linhas vermelhas representam o fluxo, certo? Do nosso campo aqui, ó, que é o da fonte. Você pode ver, ó, tu tá aqui o campo, tu tá afastando. O polo norte, ele faz isso aqui, certo? Ele vai passar por dentro da espira. Belezinha? Então ele vai fazer isso aqui, certo? Induziu a corrente, ok? Pessoal, aqui como a gente pode perceber, o campo ele está passando por dentro, então a corrente ela vai oposto, olha só para onde é que ela está indo aqui, ó. Como a gente pode observar aqui no sentido horário. Lembra que eu falei para vocês sentido anti-horários e sentidos horários, que são os dois casos que estavam anteriormente? A gente está pegando o caso aqui do sentido horário, que é aquela nossa terceira figurinha, afastando o polo norte. Afastou o polo norte, ó, tá aqui o fluxo de campo passando por dentro da espira. É claro, se você está afastando, né, pessoal, o fluxo vai diminuir, porque a gente sabe que o fluxo ele depende da distância, não é isso? Se você aumenta essa distância, você diminui o fluxo, é que nem força, não é? Então, se tu tá afastando o ímã, tu tá diminuindo o fluxo. Olha só aqui o norte, ele faz isso aqui, né? Vai do norte para o sul, não é isso? Então, o norte saiu aqui. Passou a corrente, vai induzir um campo na espira, certo? E como nós podemos observar, pessoal, esse campo que ele é induzido, tá vendo as setinhas? Vão na mesma direção da fonte que induziu aqui essa corrente, certo? Então você pode ver que vai na mesma direção da fonte. E nós podemos falar o que então? Que o afastamento do ímã, que é a diminuição do fluxo magnético, e no sentido horário. Belezinha? Então a corrente aí no sentido horário. E aqui a gente pode ver, ó, o norte do ímã aqui e aqui o que é gerado na nossa espira. Vocês podem ver que as setinhas estão aí no mesmo sentido. Bom, se tu afastar o norte, tu produz uma corrente induzida no sentido horário. E se você faz o contrário, pessoal, se tu aproxima, lembra? A gente volta lá para o primeiro caso daquelas 4 figurinhas.
Ao vendo aí, se você afasta, tu diminui o fluxo. E se tu aproxima, tu aumenta. Quanto menor a distância, maior o fluxo do campo que passa através desse nosso condutor. Então, se tu aproxima, tu vai fazer o quê? Aumentar o fluxo magnético nesse condutor. Então, a corrente criada gerará um campo magnético que oposto, tá certo? Ela vai gerar o quê? Um campo oposto ao sentido do fluxo da fonte. Então, ó, vocês perceberam que no afastamento o sentido do campo criado é o mesmo da fonte e na aproximação o sentido do campo criado é oposto ao da fonte. Dessa forma, como a nossa corrente elétrica ela se opõe a esse sentido desse campo da fonte, ela vai o quê? No sentido anti-horário, tá, pessoal? Então, a gente pode deduzir o seguinte, ó, a aproximação do ímã, aumento do fluxo magnético, e no sentido anti-horário, belezinha? Então é por isso que nós vimos aqueles 4 casos, 2 no sentido anti-horário e 2 no sentido horário, certo? Então nós vimos quando você afasta o norte e aproxima o sul, beleza? A gente tem sentido horário lá como foi mostrado. Aí quando você faz o contrário, que foi lá da primeira figura, tu tá aproximando o norte, como tá colocado aqui, e afastando o sul, tu tem esse efeito aqui, beleza? Então, ó, se você lembra de um caso, é só tu fazer o contrário desse caso e os outros 2 contrário do primeiro. Aí você vai conseguir lembrar, belezinha? Então tá aí, ó, afastamento, diminui o fluxo, né? Aqui o polo norte virado, corrente aí no nosso sentido horário, beleza? Aproximou, aumentou o fluxo no sentido anti-horário. Fechadinho, pessoal? Bom, a gente tem mais figuras, né, pra gente poder comparar, e como há variação do fluxo magnético, mesmo constante, gera uma corrente elétrica intensa e não depende aí do campo que se forma na espira circular, tá? Então ele quer falar o seguinte, a corrente que é gerada não vai depender do campo que é formado na espira. A corrente que é gerada, né, ela está ligada àquele campo magnético variável perto do condutor que gerou esta corrente. Belezinha? Fechado? Bom, pessoal, vamos continuar aqui, ó. E de acordo lá com os estudos de Michael Faraday, a variação do fluxo magnético produzido por um condutor cria uma diferença de potencial. Isso aí nós vimos em aulas passadas, tá? Vai criar uma diferença de potencial, porque essa força magnética faz uma separação, né, gente, dessas cargas aí para a extremidade, ou dependendo desse tipo de condutor, a força magnética acaba agindo. Então, se você faz essa separação de cargas, tu tem que ele fica carregado, né? Isso, se ele fica carregado, tu cria entre as extremidades uma diferença de potencial elétrico, belezinha? Que é justamente devido ao acúmulo dessas cargas, e essa diferença de potencial elétrico, como ela foi induzida por causa da separação dessas cargas, é a nossa força eletromotriz, beleza? Então aqui, pessoal, ó, tu criou essa diferença de potencial que é induzida, que é a nossa força eletromotriz, nesse mesmo condutor, tal a gerar uma corrente denominada que é a nossa corrente induzida, belezinha? Que cria um fluxo magnético oposto à variação do fluxo inicial, que é o que nós estávamos falando. Ó, tá aqui a primeira figura e tá aqui a segunda figura só para nós vermos. Ó, tá vendo? Ó, a aproximação do polo norte, a gente vai ver no sentido anti-horário, como a gente viu, e aqui a gente tem o afastamento do polo norte no sentido horário, belezinha, pessoal? Nossa corrente, beleza? Isso sempre vai ser assim, tá? Por isso que é a lei de Lenz. E toda questão que você for ver e tal, principalmente em provas de Enem, é só você lembrar, pelo menos do polo norte, aí o outro tu só faz o contrário para você poder fazer a associação. Então aqui na primeira, se a corrente é no sentido anti-horário, tu aproxima, então o que vai acontecer com o sul? Tu vai afastar, não é? Que é o contrário desse. Aqui também, se tu tá afastando o norte para criar uma corrente no sentido horário, tu vai fazer o que? Aproximar o sul para ter o mesmo efeito, um contrário do outro, beleza? Trocou o polo, trocou a aproximação ou afastamento, tá, pessoal? Belezinha? E não havendo, né, a variação do fluxo magnético, não há ocorrência de corrente induzida. Tem que ter, pessoal, tem que ter variação de fluxo magnético para haver corrente induzida. Se tu colocar um ímã em repouso dentro de uma espira, não vai gerar corrente induzida. A gente tem que ter a variação, belezinha?
Se não tiver variação, tu não vai ter corrente induzida, tu não vai ter a diferença de potencial formada, certo? No condutor, que é justamente o que induz essa corrente induzida e que gera um campo magnético nesse condutor. Belezinha? Fechado? E aqui, pessoal, olha só. Esta variação ela pode acontecer de algumas formas. Eu falei apenas uma delas, que foi o quê? Aproximar e afastar um ímã. Tu pode fazer outras coisas? Pode. Se tu deixar um ímã parado e deixar isso aqui parado, que é o nosso condutor, vai dar em nada, tá certo? Agora, se tu deixar aqui parado e aproximar e afastar o ímã, beleza, variação. Agora, se eu deixar um ímã parado e aproximar e afastar o condutor, também dá, tá, pessoal? Porque eu também estou conseguindo variar o campo. Outra coisa, se eu deixar esse parado, mas eu conseguir modificar a área, aumenta, diminui a área, eu também estou conseguindo fazer o quê? Essa variação. Então, tu tem que ter que alguma coisa, tá fazendo alguma coisa para que produza alguma coisa, tá certo? Ou seja, tu tem que ter o quê? Eu tenho que ter a variação de algo, dessas variáveis aqui, para que a gente tenha a corrente induzida. E é o que está colocando aí, tá? Afastamento, aproximação, variação da área, girar também serve, tá? Fazer umas piruetazinhas, a respira também, beleza? Ou seja, tu pode mexer no ímã, tu pode mexer no condutor, tu pode mexer no tamanho do condutor e você pode ficar rotacionando o condutor. Beleza, pessoal? E são formas de você ter. Se você não conseguir fazer isso, logo você não vai ter essa variação, não vai ter corrente induzida, beleza? Essa corrente elétrica aí que é gerada é diretamente proporcional ao fluxo de campo. Ou seja, quanto maior o fluxo de campo que passa através do condutor, maior vai ser a intensidade dessa corrente, que ela é o quê? Induzida aí, tá? E a lei de Lenz, pessoal, ela vai ser derivada do princípio da conservação da energia, né? Como muitas coisas da natureza, tá? Que não violam o princípio de conservação aí da energia. E olha só, escrevendo aquilo tudo que a gente viu em desenho, ao aproximarmos o polo norte de um ímã, tá certo? Tu pega o polo norte de um ímã, você aproxima da espira, a gente viu que a corrente é no sentido anti-horário, né? O que vai acontecer? O fluxo está aumentando, porque tu está aproximando. Se a corrente que surgisse fosse no sentido horário, tu aumentaria mais ainda o fluxo magnético. A gente viu que é no anti-horário, mas, né, se fosse, tu aumentaria muito mais esse fluxo aí, beleza? Este fato, né, pessoal, pois criaria a energia do nada, tá bom? Aí tu violaria o princípio de conservação da energia. É por isso que, para não violar o princípio, quando tu aumenta o fluxo, a corrente que é induzida é no sentido anti-horário, beleza? Bom, a gente falou aqui falou de teoria, a gente vai ver um exemplozinho, mais exemplos, né, na verdade. Então, olha só. Assinale a alternativa correta a respeito da lei de Lenz, tá? Eu vou ler com vocês no quadro, tá, pessoal, para ampliar aqui nossa leitura, beleza? Vamos lá no quadro ler rapidinho. Vamos lá, pessoal, no quadro, ler nossa questão. Pronto, olha aí, ó, tá conseguindo para conseguir fazer melhor a nossa leitura. E o exemplo 1, jovens, ele fala assim: assinale a alternativa correta a respeito da lei de Lenz. Aí aqui na alternativa A, por meio da lei de Lenz, determinamos a intensidade da força eletromotriz induzida. Não, né, pessoal? A lei de Lenz, ela vem trabalhar o sentido da corrente elétrica induzida, não é isso? Letra B. A lei de Lenz relaciona a variação temporal do fluxo do campo magnético com a intensidade da força eletromotriz induzida. Não, pessoal, não é, tá? Faraday, ele estava mostrando lá da força e tudo mais, só que Lenz fala o quê? Do sentido da corrente elétrica induzida, beleza? Se é sentido anti-horário ou se é sentido horário devido à aproximação e afastamento, né? Que é a variação do nosso campo. Então, na letra C, a lei de Lenz afirma que o sentido da corrente elétrica induzida em um circuito ou condutor é tal que o campo magnético por ela produzido sempre irá opor-se a variações de campos magnéticos externos. Achamos a nossa letra C de certo? Vamos ler as outras aqui? A lei de Lenz afirma que o sentido da corrente elétrica induzida sobre um circuito ou condutor é tal que o campo magnético por ela produzido será favorável, gente, às variações? Não, vai se opor, né?
Na letra E, e por meio da lei de Lenz, podemos calcular o módulo da corrente elétrica. Não, né, pessoal? A lei de Ampère que faz isso, certo? Corrente é a variação de carga sobre tempo. Então, a gente fica com a letra C. A lei de Lenz somente nos auxilia a encontrar o sentido da corrente elétrica induzida em um circuito ou em condutores. O campo magnético gerado por essas correntes será sempre contrário aos campos magnéticos externos. Fechou? É isso aí, olha só. Pessoal, tem bastante exemplo aqui para nós. Ó, vamos ver aqui, ó. Mais exemplo. Vou ficar aqui na tela de exemplos com vocês, tá? E eu volto ali no final. Vamos ver aqui. Uma espira circular de área de 1 metro quadrado é colocada em um campo magnético. O campo magnético mantém-se perpendicular ao plano da espira, ou seja, forma 90 graus. Porém, a intensidade do fluxo diminui uniformemente à razão de 2 Weber por segundo, certo? Que é a unidade de fluxo, tá, gente? Calcule a intensidade de corrente elétrica que circula pela espira se a resistência elétrica da mesma vale 4. Então, a gente quer calcular a intensidade de corrente, certo? Lembrando como é que a gente pode calcular essa intensidade de corrente, já que ele deu para nós aqui uma resistência, já que ele está falando aqui de espira e tudo mais, a gente vai lembrar de força eletromotriz, que é a nossa DDP, e a gente também vai lembrar aqui a nossa lei lá que U faz o quê? U ri, certo? Se U ri, a gente precisa o quê? Da diferença aqui de tensão e da resistência. Lembrando que essa DDP que é produzida é a força eletromotriz. Dividido por quem? Pela resistência. Bom, meu jovem, a resistência já foi dada. Falta quem? Exatamente, falta a força eletromotriz. Vamos descobrir, olha só, a força eletromotriz. Descoberta essa força aí, a gente consegue achar a nossa corrente. Para descobrir a força eletromotriz, lembrando que surge aqui, né, em oposição, tu precisa da variação do fluxo que ele deu aqui, ó, 2 Weber por segundo, e do tempo. Então, tem 2 Weber, que é a variação de fluxo, e o tempo, que é em segundo. É só, jovens, substituir 2 dividido aí para 1. É quanto a nossa eletromotriz? 2 volts. Vamos achar a corrente? Ó, vou colocar aqui desse lado, que fica melhor. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Então, você vai pegar, olha aí, ó. Coloquei aqui. Então, você vai pegar 2, que você descobriu da eletromotriz aqui, e vai dividir pela resistência, que é 4. Só isso, pessoal, olha aí, ó. Matou aqui a questão. 0,5 amperes de corrente que circula aí devido à variação desse fluxo de campo magnético que induziu essa corrente. Belezinha? Fechado? Prontinho? E com gráfico tem? Tem também, meu jovem, olha lá, ó, com gráfico também tem exemplo. A gente tem um gráfico de campo magnético, tá? Isso aqui é um B em Tesla e o tempo em segundos. Então vamos ver essa questão top aqui também, ó. O gráfico mostra a dependência com o tempo de um campo magnético espacialmente uniforme que atravessa uma espira quadrada de 10 centímetros de lado, né? Então cada lado aí tem 10 centímetros, beleza? Sabe-se que a resistência elétrica do fio, do qual é formada a espira, é de 0,2 ohm. Tá aqui o nosso ohm, como é que é o símbolo dele mesmo? Ohm. Tá aí a nossa ferradurazinha, né? Calcule, jovem, a corrente elétrica induzida na espira em miliamperes entre os instantes de 0 e 2. Olha só, a gente vai fazer a mesma coisa que na questão anterior, mas dessa vez nós vamos utilizar o gráfico, beleza? Então vamos ver aqui, olha só, tá aqui, ó, o campo ele começa em 0. Quando o tempo é 2 segundos, o campo é 1, aí ele vai e volta, ó, durante 4 segundos caiu para 0. Então o pico tá aqui, ó, certo? Quando é 2 segundos, é 1 Tesla. Para a gente calcular a corrente, a gente vai lembrar o quê? A corrente vai ser a eletromotriz dividido pela resistência. Então, a gente tem que ir atrás dessa eletromotriz. Quem lembra como é que ela é calculada? A gente usa o fluxo do campo pelo tempo, certo? Aqui é um triângulozinho, tá? Então, vamos atrás, pessoal, desse fluxo aí, para colocar nesse tempo aqui de 0 a 2, tá certo? O nosso fluxo aqui, aí a gente consegue achar a nossa corrente. Vamos lá.
Lembrando que a nossa espira ela tem 10 centímetros de lado, que é 0,1 metros, tá? Logo, a área dela, que é lado vezes lado, é 0,01 metro quadrado, belezinha? Bom, no tempo nós vimos no gráfico de 0 segundos, o campo é zero, né, gente? Dá para ver aqui. Então, a variação de fluxo é zero, a gente nem vai usar, né? Essa parte aqui, beleza? Quando ele está em 2 segundos, a gente viu que é um Tesla, ok? Como é que a gente faz para calcular o fluxo mesmo? Eu preciso do valor do campo que nós temos aqui e do valor do tamanho, né, pessoal? Desse nosso condutor. Já que é uma espira quadrada, a gente precisa da área. É por isso que nós calculamos a área dela aqui e deixamos separadinha. Lembrando que a gente quer o fluxo para poder substituir e achar a nossa corrente. Multiplicando o campo pela área, a gente vai ter 1 vezes 0,01, que é a mesma coisa que 0,01 Weber, né? O Weber, que parece um sapinho, é o nosso fluxo aqui. Bom, o inicial é 0, o final é 0,01. Quanto é que vale a variação? O último menos o primeiro. A nossa variação é de 0,01 Weber. No tempo de quantos segundos? De 0 a 2. Então, aqui a variação, o nosso tempo é 2 segundos, logo, quanto é que vale a nossa eletromotriz? Vamos ver? Vamos passar aqui, olá pessoal, a nossa eletromotriz vai ser a variação do fluxo vezes o tempo, olha aí, ó, certo? Belezinha? Se você for dividir esse número aí, vai dar quanto? 0,05 volts. Professora, eu não posso, lá do início, trabalhar isso aqui em notação científica? Se você quiser, pessoal, pode, tá? Tu anda 2 casas para a direita, fica 1 vezes 10 a menos 2. Você pode trabalhar também, tá bom? Aí você divide 1 por 2, daria, se você quiser, né? Daria meio vezes 10 a menos 2 também volts, ok? Esse cara aqui em notação científica, se você quiser transformar só aqui no final, 1, 2, 3... que é a mesma coisa desse carinha aqui. Tu tem menos 2, anda 1, fica menos 3 também, beleza? Pode trabalhar a notação científica desde lá do início, se você gostar, pode. Ou pode trabalhar só no final, como eu estou mostrando aqui no nosso exercício. Pronto, vamos achar a nossa corrente. A eletromotriz, a gente já achou. A resistência, ele deu lá no exercício, que é 0,2 ohms. Se eu dividir isso aqui... Ó, se eu dividir, vai dar 0,025. Ou, se você quiser dividir esse cara em notação, fica 5 vezes 10 a menos 3, dividido para 2, vezes 10 a quanto? A menos 1, dá 2,5. O de cima menos o de baixo, menos 3 menos menos 1, menos 2. Pronto. Que é a mesma coisa aqui, ó, se você quiser, 1, 2. 2,5 vezes 10 a menos 2. Então, você pode brincar aí das duas formas. Belezinha? Aí aqui, pessoal, se eu andar mais uma casa, por exemplo aqui, já que eu quero em miliamperes, milha é quanto? 10 a menos 3. Eu tenho menos 2, eu tenho que andar mais uma casa para cá, olha lá. 25 vezes 10 a menos 3. Lembrando por que eu andei aqui? Porque no exercício ele pediu em miliamperes. Belezinha? Fechado? Ele pediu aí em miliamperes, meu jovem, tá? Já que ele pediu, nós fizemos. Pronto, pessoal. Achamos aqui a nossa corrente induzida e nós vimos que foi o mesmo passo da questão 2. A gente fez a 3. E para fechar, a gente tem mais um exemplo legal aqui. Olha só, outro gráfico. Mas aqui, qual é a diferença desse gráfico para o anterior? Qual é a diferença? Aqui não é o campo, já é o fluxo de campo, já, ó. Ele já deu o fluxo aqui no gráfico com o tempo. Se ele já deu fluxo com o tempo, tu não vai precisar ficar achando o fluxo, tu pode pegar daqui, tá? Uma espira quadrada de lados de 0,10 metros e resistência de 20 está imersa em um campo magnético orientado perpendicularmente ao plano da espira. A mesma coisa que a questão anterior. Essas questões são bem parecidas, certo? Conforme a figura aqui. O fluxo magnético através da espira varia com o tempo, de acordo com o gráfico. Então, ele já deu para você essa variação de fluxo e começa em 0 e vai no máximo dela aqui, ó, em 20 segundos, vai em 8, certo? Se a gente for ver aqui, né, fazer a ligação
Tá bom? Bom, vamos ver o que ele quer. A partir dessas informações, é correto afirmar que aqui, pessoal, nessas suposições, ele está dando o quê? Se o campo magnético varia apenas com o tempo, aí de 0 ponto tanto, a fé induzida, então ele está pedindo o que aqui, ó? Campo, certo? Força eletromotriz induzida e o sentido da nossa corrente. Então vamos calcular aqui para a gente ver o que vai acontecer com essa corrente aí, tá? Então vamos ver aqui. Beleza, olhando pelo gráfico, jovem, quando é que a gente tem corrente induzida? Ah, professora, no zero aqui não é, né? Porque não tem variação de fluxo. Beleza, então ela é máxima aqui. Então a gente vai pegar o ponto onde ela é máxima e vamos calcular aqui, ó. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. A gente tem aqui, ó, o lado, a gente tem a área, certo? Porque esse fluxo depende da área. O campo que pediu na letra A também depende da área. Tá certo? Então, pelo gráfico tem o seguinte, ó, entre 0 e 6 segundos, né, ou, na verdade, entre 0 e 16 vezes 10 a menos 3 segundos, que tá mais ou menos para cá, tu tem o quê? Olha só, tá ali, ó. A gente vai pegar de acordo, pessoal, com o que ele tá pedindo nas alternativas. É 8, certo? Aí é 8 e lá, ok? A variação de fluxo vai ser quanto aí, então? Essa nossa variação, ela vai ser de 8 vezes 10 a menos 3 menos o zero, certo? A nossa variação é essa daí. Então, qualquer alternativa que tá falando que não é, tu já corta, beleza? Agora vamos para outra aqui, ó. Para achar a corrente, eu preciso de quem? Da força eletromotriz. Então, eu vou pegar a variação de fluxo e vou dividir pelo tempo. Tá? Eu peguei o 16 porque o de 20 eu olhei pertinho e não estava exatamente, né? Então, o 16 estava. Achei a força eletromotriz, ó, o fluxo do gráfico dividido pelo próprio tempo do gráfico. Tu vai dividir a eletromotriz pela resistência que ele deu, que é quanto? 20, certo? Dividiu, pessoal, quanto é que dá essa corrente? 0,025, anda 3 casas para achar em amperes. E tu tem 25 miliamperes. Então, a letra A tu matou, a B também, a C também. Tu fica com quem? Com a D. A corrente elétrica induzida na espira entre os instantes 0, né, e 16 será de 0,025 amperes. Então, pessoal, quando você tá vindo aqui comigo para a gente fechar, tá fazendo esse tipo de questão, tu vai lá nas alternativas, tá bom? E você vê os valores do que ele está pedindo. Calculou esses valores, depois só volta e analisa. Então, a A não bate, nem a B, nem a C. A D bate, que é com valor de corrente. Belezinha? Fechado? Bom, é isso daí. Depois estamos voltando com mais conteúdo de física para vocês. Tchau, tchau.